Todos os anos, há 3 anos, a gente tem feito nas novenas dos Santos do Carmelo as homilias voltadas para alguma temática em relação ao santo ou à santa, nesse caso, Santa Teresinha. Nós vamos acompanhar nesses 9 dias a temática das metáforas que Santa Teresinha usa em seus escritos para falar do mistério, da sua vocação, da sua vida, da sua santidade, do amor de Deus. E vou relacionar brevemente quais são as metáforas que nós vamos ver. Começaremos com uma hoje. A primeira é a florzinha primaveril, A florzinha de Jesus, ela assim se autodenomina. Depois, ela disse que é a bolinha de Jesus. O grãozinho de areia, pequeno caniço. No 5º dia, a parábola do passarinho. No 6º dia, a criancinha. 7º dia, rosa desfolhada. No penúltimo dia, o coração da igreja. E, encerrando a novena, chuva de rosa. Preparação para a festa no dia 1º. E para a festa das rosas também, que nós vamos viver nesses dias aí. Então hoje comecemos com a primeira metáfora de Santa Teresinha, que é a florzinha primaveril, a florzinha branca, a florzinha de Jesus. Ela faz isso no início do manuscrito A, bem no início, para explicar o mistério da sua vida toda, da sua vocação, das graças que ela recebe. E ela, sabemos que escreveu sua autobiografia, esta primeira, o manuscrito A, 2 anos antes da sua morte, aproximadamente. Em 1895, ela entregou à Madre Inês, em janeiro de 1895. E nós vamos ver a comparação que Santa Teresinha faz de ser a florzinha de Jesus, o contexto. E vamos verificar também que, providencialmente, hoje a liturgia nos mostra esta realidade também que Santa Teresinha quer evidenciar. Porque todas essas metáforas, elas querem falar daquela realidade que Santa Teresinha viveu, descobriu e ensinou, que é a pequena via, o pequeno caminho, as virtudes da pequena via para a santidade, para o amor. E hoje, Nosso Senhor, que ensinou Santa Teresinha esse caminho, está instruindo os seus discípulos, a fim de que eles vivam aquele mesmo caminho que ele vai viver. E nós vimos que ele começa a falar da sua paixão, morte e ressurreição. É a segunda predição que Jesus faz após a profissão de fé de Pedro. Nós vimos que os apóstolos, os discípulos, eles não compreendiam, não entendiam, não acolhiam aquelas palavras de Jesus. Não obstante, as palavras de Jesus eram muito claras, não tinha ambiguidade, não tinha que pensar. Mas o problema não é a materialidade, o problema é que eles não reconheciam aquelas palavras porque o esquema deles estava outro, era outro esquema na cabeça deles. E então, quando Jesus chega em casa, nós vimos, ele os questiona sobre o que eles vinham discutindo no caminho, E aí a gente descobre por que é que eles não acolhiam, eles rechaçavam aquela palavra de Jesus, Não entrava no esquema de pensamento, não penetrava a inteligência e o coração deles. Por quê? Porque enquanto Jesus assim falava do caminho de humildade, o caminho do serviço dele, do amor, da cruz, eles discutiam quem era entre eles o maior, Então eles estavam preocupados em ser grandes, preocupados em ser importantes, preocupados em se destacar, preocupados consigo mesmos e o papel, a posição que cada um iria ocupar ao lado de Jesus. E então, quando Jesus diz esta frase, que é assim, o coração do Evangelho, o coração da vida de Cristo, e vamos dizer também o coração da doutrina e da vida de Santa Teresinha. Jesus diz: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e aquele que serve a todos. E Jesus depois pega uma criança, coloca no meio e abraça a criança para exemplificar o que ele estava querendo dizer. Quem acolher uma dessas crianças é a mim que está acolhendo e ao Pai que me enviou. Então, meus irmãos, estas frases de Jesus, elas falam do coração do Evangelho, como eu disse,
do coração, da doutrina e da vida de Teresinha, e é também o coração da nossa vida. Porque Jesus ensina-nos e ensinou a Santa Teresinha esse caminho da pequenez, né? Da consciência e da alegria de ser pequeno, para podermos servir a todos, para podermos cantar as misericórdias de Deus e para assim vivermos a nossa vocação. Santa Teresinha, quando lhe foi pedido para escrever o manuscrito, ela nos narra, dizendo que ela foi diante da imagem, né, de Nossa Senhora do Sorriso, Nossa Senhora das Vitórias, pedir graças, pedir luzes para que ela escrevesse aquelas palavras que lhe foi pedido. A Madre pediu: olha, escreve para nós aquilo que você tem partilhado aqui, que é a sua vida, a história, a sua história de vida, né? Como você vê que Deus foi trabalhando em você, Teresinha. Escreve para nós. E é bonito dizer como Santa Teresinha já vivia esse mistério que Jesus explica no Evangelho de hoje, de ser o último e de servir a todos, que ela vai dizer que ela teve receio para escrever, para começar a escrever sobre a vida dela. Porque ela falou assim: eu vou começar a falar de mim e vai ficar evidente o eu, Teresinha. E ela falou: eu não quero isso. Eu não gostaria disso. Para mim, não está certo eu me colocar em evidência. Aquilo que os apóstolos queriam, né? Ser evidentes. Os discípulos queriam ser o maior. E ela não. Ela ficou desconfortável com o fato de escrever sobre ela. Mas Jesus falou para ela que era para escrever, porque ela iria agradá-lo muito. E então ela pede luzes a Nossa Senhora. Ela saiu da cela, perto da cela, na antecela tinha a imagem, aquela que sorriu para ela e que ela foi curada antes de entrar no mosteiro, e abriu as Sagradas Escrituras, como ela tinha costume de fazer. Na verdade, não era a Bíblia como nós temos hoje, assim, obras completas, assim, né? Mas abriu lá o trecho e saiu do Evangelho de Marcos, que explica para chegar à florzinha, né? No Evangelho de Marcos, ela leu, caiu os olhos nesta frase: tendo Jesus subido a montanha, chamou a si os que lhe aprouve e aproximaram-se dele. E aí ela fala que nesta palavra está aí o mistério da sua vocação, da sua vida e também de todas as graças que Deus deu a ela. Explica tudo a vida dela. Porque ela diz o seguinte: a escolha que Deus faz, que Deus fez em mim, ela fala, né? E que também para cada um de nós, não está baseado nos nossos méritos, né? Não são nossos méritos que explicam a escolha de Jesus para nós termos fé, para nós estarmos unidos a Ele, para a nossa missão, para a nossa vocação, para o nosso apostolado. Eu penso que todos nós aqui somos conscientes de termos sido chamados, sentimos-nos chamados por Jesus. Conferem? A sua vida, a nossa vocação, consagrados, consagradas. Mas ela diz, não está baseado no mérito, mas na pura compaixão de nosso Senhor, de Deus, na pura bondade dele. E aí ela cita, dizendo que ele não chama por mérito, mas quem ele quer, quem lhe apraz. Cita São Paulo ainda a passagem: terei misericórdia de quem eu aprouver ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Dessa forma, a escolha não depende de quem a quer, nem de quem corre, mas da misericórdia de Deus. Então o que acontece? Santa Teresinha, ela entende que ela vai escrever os manuscritos não para se colocar em evidência,
mas para evidenciar uma outra realidade: a grande misericórdia de Deus, a grande bondade de Deus, como Deus é misericordioso ao escolhê-la. Ela fala: eu vou falar, madre, nos meus escritos, eu vou cantar as misericórdias divinas. É isso que eu vou fazer, cantar as misericórdias divinas. Vou começar aqui e quero terminá-la lá na eternidade, cantando as misericórdias divinas. E aí a gente vê esta relação entre a visão e a concepção humilde que devemos ter de nós, e a grandeza de Deus, a misericórdia de Deus. Cantar as misericórdias de Deus. Os apóstolos não queriam cantar as misericórdias de Deus, porque eles queriam se destacar, eles queriam ser grandes, eles queriam ocupar lugar importante, eles queriam ser mega. Mega é a palavra que está lá no grego, ser o maior, eu uso essa palavra ser mega, ser o mega, o mega power, que pode tudo. Nesse caminho, nós não glorificamos a Deus. Se nós quisermos ser grandes, se nós quisermos nos destacar, nós não cantaremos as misericórdias de Deus. Porque as misericórdias de Deus são cantadas na vida de quem é pequeno, de quem é humilde. Grande a virtude da pequena via, a humildade, que se une à confiança e depois transborda em amor. A humildade é a grande virtude que põe base na pequena via. E Santa Teresinha, por isso, ela pede luzes para entender isso daí. E então que ela mesma relata que Deus vai explicar a ela a partir do livro da natureza. Ela explica porque ela fala assim: durante muito tempo perguntei-me por que o bom Deus tinha predileções. Por que todas as almas não recebiam o mesmo grau de graça? Causava-me espanto vê-lo prodigalizar favores extraordinários a santos que o ofenderam. Nós fizemos ontem a festa de São Mateus, São Mateus, por exemplo, é um desses santos. E Santa Teresinha cita São Paulo, que era perseguidor, cita Santo Agostinho, que viveu uma vida devassa antes de ser convertido, de ser chamado. Como que ela fala, Jesus pode fazer isso? E quase que forçava essas pessoas, E aí, ela diz que ao ler a vida dos santos, ver outros que Nosso Senhor quis acariciar desde o berço até o túmulo, não deixando a passagem nenhum obstáculo que o impedisse de se elevar para Ele e prevenindo essas almas com tais favores que elas não podiam manchar o brilho imaculado de sua veste batismal. Então ela está falando de santos que desde criança foram muito agraciados por Deus. Mas ao mesmo tempo ela diz que se espanta porque Jesus também chama e quer instruir esse mistério a ela, mas chama pessoas que nem conhecem Jesus direito, que não vivem voltados para Ele, mas Ele escolhe, Ele chama. E aí ela diz que Jesus foi instruí-la pondo diante dos olhos o livro da natureza, e ela compreendeu que todas as flores que Ele criou são belas, que o esplendor da rosa e a brancura do lírio não tiram o perfume à violetinha e a encantadora simplicidade da margarida. Compreendi que todas as flores, se elas quisessem ser rosas, a natureza perderia seu ornato primaveril e os campos não seriam mais esmaltados de florzinhas. E ela diz então que acontece a mesma coisa no mundo das almas, que é o jardim de Jesus. Ele quis criar os grandes santos que podem ser comparados aos lírios e às rosas, mas criou também outros menores. E esses devem se contentar em ser margaridas
ou violetas destinadas a deleitar os olhares do bom Deus, quando Ele os abaixa para seus pés. E ela vai dizer que ela é esta pequenina flor, né, como que fosse uma margaridinha, né, uma violetazinha que fica ao chão e dá alegria ao coração do bom Deus. Ela vai fazer referência à realidade do dia que ela contou ao pai dela que queria ir para o Carmelo. Ela vai relatar isso mais à frente. Quando o papai dela, São Luís Martin, entendeu que tinha um mistério do chamado para ela e pegou, vamos dizer assim, do muro, uma florzinha branca e entregou para ela. E ela leu naquilo, fala que é uma ação simbólica, que aquela florzinha era ela, né? Pequenina, que foi arrancada dali daquele lugar para ser transplantada para o Carmelo, né? Ela vai se denominar a florzinha de Jesus. Tanto que o título do manuscrito, quando ela se refere, né, à Madre Inês, ela diz assim: História primaveril de uma florzinha branca, escrita por ela mesma e dedicada à Reverenda Madre Inês de Jesus. Então, Santa Teresinha, ela vai ter durante todos os seus escritos, aqui e ali, referência a essa realidade. Ela se vê como uma florzinha de Jesus, essa florzinha primaveril, que não tem os encantos das rosas, dos lírios, mas que agrada o coração de Jesus. Santa Teresinha vai trilhar esse caminho da pequenez, o caminho do escondimento. Ela mesma disse que queria no Carmelo ficar escondida, passar desapercebida de todos. E de fato isso aconteceu. As irmãs vão dizer, espantadas, como Santa Teresinha escondia esses mistérios da intimidade que Jesus teve com ela. Ela escondia, vivia numa ordinariedade, na simplicidade, sem querer se destacar. Aliás, ela mesma dizia que ela escolhia sempre o último lugar. Por quê? Porque pelo último lugar ninguém briga. Santa Teresinha queria imitar Jesus. Essa é a verdade. Viver a vida de Jesus. Que é também um chamado para cada um de nós. Viver a vida de Jesus. O que Jesus queria aqui com os discípulos era ensinar-lhes este segredo, esse chamado. Chamá-los a configurar-se a Ele. Por isso Jesus fala da cruz, da entrega, fala do serviço, do último lugar. E ficar no último lugar, não para se esconder, né? Às vezes a gente pode, deixa o último lugar comigo, mas aqui eu ficando lá no último lugar, no fundo, o pessoal vai se esquecer de mim e eu fico tranquilão lá. E aí eu não preciso servir. Então deixa o último lugar comigo, né? Sentar no fundão. Não, Jesus diz, quem quiser ser o primeiro, seja o último, mas aquele que serve a todos. Então Santa Teresinha ensina-nos o caminho da humildade, da pequenez e do serviço. Peçamos ao Senhor esta graça, de que também nós compreendamos esse mistério do amor de Deus. É verdade que no nosso coração, como os discípulos, como os apóstolos, há um movimento da gente querer também rechaçar essas palavras de Jesus, de ser o último, né? E de servir a todos. Brigamos dentro do nosso coração, porque por um lado a gente entende que nós somos chamados a servir, mas por outro lado, ainda com os discípulos, nós temos essa desordenzinha
né? E Santa Teresinha vai explicar que ordenar o coração para a humildade, para a pequenez, para ser criança, que é uma das metáforas e que Jesus inclusive traz no Evangelho de hoje, significa dar espaço para Deus trabalhar em nós. Pensamos como Santa Teresinha viveu, a graça de também nós vivermos esse caminho da pequenez. Ela diz assim, que ela se alegra de ser pequena. E se você vai ver, ela sempre usa o diminutivo, né, para as coisas. Florzinha, bolinha, grãozinho, passarinhozinho, criancinha, tudo no inho e no inha. Porque ela entendeu esse caminho. Ela entendeu esse caminho. E serviu as suas irmãs, e serviu a Deus. E lançou flores para Jesus, que ela vai explicar o que significa isso. Que é usar toda a realidade da sua vida, das pequenas coisas, nas pequenas contrariedades, nos sofrimentos, nas alegrias, tudo oferecer para Jesus com amor, tudo. E assim ela hoje é a grande Teresinha, a grande Teresinha, porque ela não quis ser grande, ela quis ser pequena, ela quis ser santa, sim, ela quis ser uma grande santa, isso sim, ela quis ser uma grande santa, como nós também precisamos querer ser. Mas ela fez isso na ordinariedade da vida, vivendo nas pequenas coisas, reconhecendo o seu nada, mas vivendo nas pequenas coisas um grande amor. E ela dizia, por isso que eu entendo como Jesus chama a todos por misericórdia. E Ele me chamou porque eu não dou conta de ser como os grandes santos, de fazer grandes coisas, de realizar grandes coisas. Eu realizo pequenas coisas. Mas, meus irmãos, para ir encerrando, não nos enganemos. O caminho da pequena via, que é esse o caminho da florzinha, não é um caminho fácil. Não é um caminho fácil. Porque ele exige de nós autodomínio, ele exige de nós humildade, humilhação, exige de nós confiança no amor misericordioso de Deus, exige de nós deixarmos-nos amar por Jesus na nossa pequenez, suportar a nossa pequenez, como diz Santa Teresinha, consentir em permanecer pequeno e pequena. Isso não é fácil. Ou é? Não é. Consentir em permanecer pequeno, a ponto dela dizer que ela não quer crescer. É isso que leva ela a se ofertar como vítima ao amor misericordioso. É bonito no Evangelho de hoje que Jesus, depois de dizer esta frase lapidar, quem quiser ser o primeiro seja o último, aquele que serve a todos, ele pega uma criança, coloca no meio e abraça essa criança. E aí diz, quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. O que Jesus está dizendo? Que Ele é a criança, Ele é a criancinha do Pai. Se você abraça uma criança, está abraçando a mim. Eu sou o menininho do Pai, a criancinha do Pai. Eu estou nas mãos do meu papai, do Abba. Eu sou uma criança. Jesus é esta criança e chama-nos a ser também crianças. Simplicidade, confiança, abandono,
A confiança de que Deus, Ele tem paciência conosco. Ele tem paciência conosco. Ele sabe das nossas debilidades, das nossas fraquezas. A criança confia no amor do Pai. Nesse sentido, nós somos convidados também a abraçar a criança que está dentro de nós. E esperar tudo do bom Deus, nesse abandono, como a pequenina flor, que é minúscula, que fica lá embaixo, mas que é capaz de dar alegria e arrancar um sorriso do bom Deus, né? Apenas se deixando amar na pequenez. E foi isso que fez Santa Teresinha ser um furacão de glória, né? Como foi dito dela. Tantas graças. E é por isso que as últimas metáforas são a rosa desfolhada, vamos saber o que é isso, o coração da igreja, que é o amor, e a chuva de rosas que ela é capaz de derramar sobre a igreja, sobre cada um de nós. Furacão de glória. Mas tudo começou e permaneceu como? Sendo uma simples florzinha de Jesus. Senhor, que também eu, também nós, aprendamos desta grande santa o caminho da pequenez, do escondimento, do último lugar, da humildade, para que possamos, assim, abertos à graça e à misericórdia do seu amor, servir a todos, pois só serve quem é pequeno, quem é pobre, quem é humilde, quem quer ser último, quem quer ser primeiro, não consegue servir de verdade, Senhor. Então conceda-nos essa graça, sejamos também nós uma florzinha primaveril que alegra o vosso coração. Santa Teresinha, rogai por nós.